A paz, Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo ao EBD em Ciência do Podcast, um programa que é feito pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADERN. Meu nome é Reinaldo, sou professor da classe de juvenis e eu também estou aqui com o professor Wellington Júnior. Paz, Senhor, professor. Pai do Senhor, meu Reinaldo, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão acompanhando. Mais uma vez, uma alegria, um prazer estar podendo cooperar com vocês em mais uma lição, né? Em mais um estudo dessa lição, que sem dúvida alguma vai trazer enriquecimento para a nossa vida. Glória a Deus. E esse trimestre é uma lição voltada para a cosmovisão cristã. São vários pontos que vão fortalecer a fé do estudante e a fé de você, caro e querido professor. Nossa lição de hoje é a lição de número 5. Ela tem como título Relativismo Ético. E o seu texto principal, o seu texto áureo, se encontra em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Ai dos que do mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Meus amados irmãos, essa lição ela começa nos mostrando que Deus tem para nós um padrão moral de vida, um padrão ético de vida, tá certo? A nossa lição ela começa falando um pouco acerca do que é relativismo de alguma forma. Caro professor, você tem na sua mão a lição, então estude, veja os pontos, esquematize a sua aula, faça exatamente um roteiro do que você vai falar, coloque um tempo, um timer, veja quanto tempo você está gastando na sua aula. Alguns argumentos são mais importantes, outros argumentos são menos importantes. E outra coisa, essa lição é muito abrangente, você pode falar de muita coisa. Então, cuidado para manter o seu foco na moral e na ética, provavelmente, mas mantendo sempre o foco nesses dois. Mas, de certa forma, relativismo é um tema que vai permear toda esta lição de número 5. E a gente precisa falar a seguinte coisa, que relativismo moral ou ético que a gente está tratando aqui, ele não é uma ideia recente, ele é uma ideia muito antiga. Nós temos aí o primeiro filósofo que falou isso, foi o primeiro filósofo também que foi registrado na história, foi Tales de Mileto. Mas Isaías já combatia isso há muito tempo. Isaías viveu no século, no ano de 600 por ali, 700, na verdade, antes de Cristo. Enquanto essa filosofia grega começou a se desenvolver, na verdade, em 600 depois, antes de Cristo. Então você tem aí um espaço mais ou menos de 100 anos. Isaías já combatia, Isaías já criticava que as pessoas chamavam bem de mal. Esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Isaías 29 13. Então, ele critica a superficialidade da fé. Essa fé fingida, essa fé que não carrega consigo uma intenção, não carrega consigo um padrão. Aliás, Isaías criticou também, professor Wellington, acerca do padrão de culto. Veja, Deus não apenas ele constitui um padrão moral para a nossa vida em sociedade, mas também para o culto. O culto tem que ser feito com a intenção do coração, tem que ter ordem, tem que ter decência. Então, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de padrão. E a gente percebe aqui que ao longo da história, várias pessoas têm tido pontos de vista em que as visões de mundo podem ser relativas. O que é isso? Alguns filósofos e alguns historiadores hoje, inclusive, têm a ideia de que os pontos de vista que nós possamos ter sobre a vida, sobre a realidade, podem ser pontos não fundamentais, ou seja, não absolutos, de forma que as pessoas podem ter diferentes entendimentos sobre o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim, o que é mal, a depender do seu contexto em que ele viva, seja regional, econômico, financeiro e etc. A gente começa a falar de relativismo, tanto ético como lógico, como de todos os tipos, com Protágoras, né? Ele começa com aquela frase dele, famosa: o homem é a medida das coisas, não é? Então, a moralidade, ela depende da subjetividade do ponto de vista humano. Isso é muito perigoso, porque nós sabemos o que isso vai acarretar.
Se eu tenho um ponto de vista moral ou ético relativo, onde eu não posso me basear em crenças fundamentais para dizer o que é certo e o que é errado, eu tenho dificuldade de julgar, por exemplo, crimes, dificuldade de julgar atos hediondos, mentiras e também outras questões que não são crimes no nosso país, como, por exemplo, o adultério. Eu não poderia dizer que isso é certo ou que isso é errado. E é o que nós vemos, professor Wellington, nessa mídia de hoje, tentando empurrar a todo custo que divórcio é certo, que o adultério, se você ama, é o que importa é o amor. E aí nasce todos os tipos de atrocidades da cultura woke. É, sem dúvida alguma. O relativismo ele tem sido extremamente danoso para as igrejas, né? Para os evangélicos, para os crentes, para os cristãos. E ele não chega de uma maneira fazendo zoada, ele não chega fazendo um alarde, ele chega devagarzinho, um sapatinho de algodão, como a gente costuma dizer, né? E quando menos percebemos, nós vemos ali indícios, em alguns locais, vemos igrejas hoje com esse ideal relativista. A gente tem hoje igreja para todos os gostos, né? Igrejas para todos os gostos, igrejas que adotam pessoas com orientações sexuais diferentes, pessoas que adotam costumes que não são próprios das igrejas protestantes, das igrejas cristãs, né? Culturas mundanas, né, adentrando as igrejas hoje. Enfim, tudo isso fruto de um relativismo, né? O que acontece? O relativismo ético, moral, seja ele qual for, ele busca colocar todas as escolhas morais, todas as ideias de religião, tudo no mesmo patamar. Tudo no mesmo patamar, porque a partir do momento que tudo fica no mesmo patamar, não existe mais, como você falou anteriormente, um padrão correto, um padrão verdadeiro, um padrão genuíno. Está tudo no mesmo patamar, então tudo vai ficar ao seu gosto, ao seu prazer. Tem um pastor, um teólogo, um apologista, na verdade, o John Lennox, ele vai escrever um livro publicado pela CPAD, traduzido também pela CPAD, Contra a Correnteza. E ele fala algo muito interessante. É um livro história, é um livro que traz a história de Daniel sobre uma abordagem apologética. Ele vai dizer que quando a gente abre Daniel 1, a primeira coisa que Daniel vai nos relatar é que os tesouros da casa de Deus foram colocados no templo da casa do Deus Nabucodonosor, né? Era a casa do tesouro, na verdade, que era o templo de Instar, que era um anexo que ficava é, colado no palácio de Nabucodonosor. Então, qual era a ideia aqui? Era que as coisas de Deus, as coisas preciosas de Deus, que foram feitas para a glória de Deus, foram feitas para adoração a Deus, ficavam na mesma prateleira dos ídolos pagãos, mundanos, né? E de outros deuses de outras religiões que foram dominadas pela Babilônia. Então, hoje em dia, nós temos essa dificuldade. O relativismo atingiu muitas igrejas evangélicas, não é? Veja, as pessoas querem comparar Jesus ao horóscopo. Para elas ter o mesmo peso, pra previsões aí de videntes, mães dinais da vida, né? Que nós temos por aí. Então, Sim, Zoroastros, joga na Mega Sena porque acha que vai conseguir alguma coisa, faz mandingas pro futebol. Tem gente que quando o time vai jogar não lava a camisa, veste ela suja, que é porque dá sorte. Vai pular sete ondas no ano novo. Então, ou seja, isso é paganismo. Isso é relativismo religioso. Tá certo? E Deus não nos fez para isso. Daniel colocou isso lá para servir de alerta. O mundo, meus amados irmãos, não tá de brincadeira. Eles eles tentam com todas as forças destruir a vontade de Deus sobre nossas vidas, o plano de Deus sobre as nossas vidas e partem de pontos pequenos. Talvez para o aluno de escola dominical, especialmente aquele aluno que está no ensino médio, ele só vai ali absorvendo o que ele está ouvindo na aula dele, de filosofia, tal, etc. Mas na verdade é que todo o relativismo começa pelo relativismo epistemológico. Ele vai começar a dizer que nenhuma verdade existe. Ele vai começar a dizer que não tem certo nem errado. Ou seja, se não tem certo e nem errado,
eu não posso justificar nada do que eu possa fazer. Seja estudar, seja aprender uma outra linguagem, juntar dinheiro, trabalhar, honrar meu pai e minha mãe, ir para a igreja. Se tem um filósofo, Gorgias, ele vai dizer o seguinte, que nada existe, se existe não poderia ser conhecido, se conhecido não poderia ser comunicado. Ou seja, para ele é basicamente aquela ideia de Nietzsche de que a gente está vivendo um sonho, que poderíamos estar vivendo no sonho. Friedrich Nietzsche, ele é justamente o resumo de tudo que é errado, de tudo que é relativo. Ele é tanto ele relativiza a moral e a verdade. Pronto. Acabou-se tudo. Ele é o exemplo de tudo que não deve ser seguido. Tudo que deve ser. Pois não há para ele não há uma moralidade, valores éticos universais. Então, a verdade é sempre relativa do ponto de vista individual. Porque tem alguns professor Wellington, que ainda dizem assim, não, o que existe na verdade, pronto, Francis Boas, ele vai dizer o seguinte, que o que existe é um relativismo cultural. Ele vai dizer, não, o que para essa cultura aqui pode não ser para essa, tá certo? Mas Nietzsche não, ele vai dizer mais, ele vai dizer, olha, cada pessoa tem a sua verdade. Pronto, acabou-se tudo. Porque se Pois é. cada um tem a sua verdade, ninguém pode ser, ninguém pode ser, ninguém pode ter sobre si, seria injusto eu exigir de um assassino que ele pare de matar, de um serial killer que ele pare de cometer homicídios. Por quê? Porque para ele a verdade dele é essa. Você pode ver qualquer psicopata que cometeu grandes crimes, né? Grandes serial killers psicopatas, que tem uma diferença, né? Eles não sentem remorso, eles não sentem compaixão por suas vítimas. Foi Então, para extremamente eles, aquilo ali é uma coisa normal de se fazer. Sem um padrão ético, sem um padrão de verdade absoluta, a gente não consegue julgar nada, nem mesmo crimes. E aqui a gente parte para o professor Wellington de um outro problema, já dessa nascente epistemológica, de que se não há verdade absoluta, até eu falar isso é uma verdade. Então há uma contradição interna. Porque se eu falo que não há verdade absoluta, como a verdade absoluta em si, se todas as verdades são relativas, então a própria afirmação do relativismo também seria relativa. Então, o que enfraquece a validade? Porque se eu. Você está entendendo? Sim, É perfeito. meio confuso, né? Mas Tem assim, que prestar bastante atenção para não ficar perdido, mas é pois isso é, mesmo. se eu estou dizendo que tudo que existe é relativo, essa minha fala também é relativa. Então, logo há É muito coisas que básico. são também absolutas. Não é verdade? Exato. É porque existe um grupo de pessoas no passado e que ganhou uma grande proporção agora nos dias atuais, que eles têm na mentalidade deles de que a moral e a ética, a religião, são âmbitos irracionais. São escolhas pessoais sem motivo, sem fundamento. No fundo, na visão deles, não existe uma verdade na ética ou na fé, na religião, na moral. Acaba sendo realmente uma questão pessoal que não tem motivo e é só você. Então, assim, é o que ganhou uma grande proporção nos dias atuais, em que pese, eu, na minha visão, ainda é um grupo minoritário, mas é um grupo que faz bastante zoada e que, infelizmente, tem influenciado a muitos, principalmente os jovens, né? Você falou sobre o relativismo religioso, eu gostei que você utilizou uma analogia que explica muito bem isso. Eles querem colocar tudo numa prateleira. Até o exemplo bíblico que você colocou ilustra isso de uma maneira muito perfeita, que é justamente isso. Querem colocar tudo em uma prateleira, como se tudo fosse a mesma coisa que você chegasse e escolhesse. Não, eu me adapto melhor com essa religião. Não, eu me adapto melhor com essa. E assim vão vivendo a seu bel prazer. Lembra muito o ambiente caótico que a gente vai encontrar lá no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? E repete Mas, muito isso, né? Várias vezes exato. no livro de Mas a Juízes. gente vale lembrar também que Provérbios 14:12 vem dizendo que há um caminho que ao homem parece ser bom, reto, direito, mas o fim deles são caminhos de morte e destruição. Então devemos ficar muito atento a isso, como a gente bem falou aqui anteriormente. O inimigo ele está agindo de uma maneira muito intensa e ele é muito sutil na forma dele agir. Eu estava comentando até com o irmão Reinaldo um pouco antes
quando estávamos falando a respeito do relativismo religioso, de um documentário que foi um dos mais vistos, inclusive, acho que foi na Netflix, que foi de Morgan Freeman, onde ele criou um documentário que, se eu não estiver enganado, o nome do documentário é A Busca por Deus. E essa série, esse documentário, tinha por finalidade procurar pontos de aproximação entre as diferentes religiões e mostrar, de uma maneira extremamente deturpada, que as questões que as pessoas têm em comum são mais importantes do que suas diferenças, né? Ou seja, o que nos une, digamos, é uma frase que ganhou bastante fama nos últimos anos, o que nos une é maior do que o que nos separa. Todavia, nós somos cristãos, a nossa verdade é pautada nas Sagradas Escrituras, a nossa ética é a ética cristã, ela é fundamentada na Bíblia Sagrada, e nós precisamos ter em mente que se o que nos une não for a verdade do Evangelho, não for um evangelho genuíno, pautado nas Sagradas Escrituras, seja anátema, conforme Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em seguinte, adiante, que ele diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, o evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, assim, precisamos ficar muito atentos, precisamos estar sempre meditando nas Sagradas Escrituras, para que não venhamos ser levados por ventos de vã doutrinas, por ensinamentos totalmente deturpados, que eles aparecem vestidos com uma roupagem que não tem nada a ver, que é tudo normal, que é o famoso relativismo. Mas o crente que é firmado na palavra, o crente que conhece a verdade do evangelho, ele não se deixa enganar, porque o Espírito Santo habita nele e vai trazer e lhe dar sabedoria para identificar as astúcias do inimigo no nosso dia a dia, né? Amém. É verdade. Quando nós falamos também de essa ética objetiva, né? Porque a gente vai, a gente está falando aqui, caros professores, de dois contrapontos. O primeiro é essa da moral relativa, da ética relativa, certo? E o segundo, que é o que nós cremos e acreditamos, porque é assim que nós vemos a nossa cosmovisão cristã, é que existe verdades absolutas e que, portanto, nós percebemos também que existe uma ética universal, de que existe também uma moralidade universal, ou seja, não só nós percebemos um sistema em cada sociedade, em todos os lugares do mundo, que é parecido, que segue um padrão, mas também nós também cremos que os costumes que nós temos hoje, que muitas vezes nós vemos na nossa sociedade, também são repetidos em outras. Por exemplo, funeral. Funeral sempre, cada sociedade tem a sua, mas há o funeral. Independentemente se esse funeral é feito tocando fogo no corpo, enterrando o corpo, não importa, é feito um funeral. O casamento. Casamento também, não importa o tipo de cerimônia, é feito um casamento. Às vezes com arranjo diferente, às vezes não, mas sempre entre um homem, e uma mulher. E aí nós vamos encontrar na palavra de Deus, certo? O padrão moral objetivo de Deus. E que, portanto, por exemplo, há sociedades em que o casamento pode ter mais de uma mulher, não é verdade? Mas aí quando você vai ver na palavra de Deus, Deus proíbe que haja o casamento poligâmico. Então, a palavra de Deus se constitui, portanto, a nossa regra de fé e prática. Agora, quando você vai analisar na história da Bíblia, onde há casamento poligâmico, tem confusão, tem problema, não é? E aí você encontra relatos de mulheres que são desses países islâmicos e convivem com muitos problemas, a rixa entre as mulheres, porque justamente elas disputam a atenção do mesmo marido. Mas na verdade o padrão moral de Deus é que seja apenas um homem e uma mulher, unidos pelos laços do matrimônio. Vocês percebem, portanto, que a lei moral de Deus, que Deus coloca no coração do homem, ela serve para a proteção do homem. Se o homem quer viver feliz, seja ele crente ou não, ele precisa reconhecer que é esse padrão moral de Deus e segui-lo. Veja só o que o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, ou seja, os seres humanos
entre si sabem o que é certo e o que é errado, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Então vejam, meus amados irmãos, Deus coloca no coração do homem a eternidade. Deus coloca no coração do homem o seu padrão moral, o seu padrão ético. Mas uma coisa é o que habita em nós e que o nosso corpo, veja, Romanos 2, versículo 15, 14 também. Pois quando os gentios que não têm a lei, essa lei do coração, essa lei moral de Deus, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Ou seja, o homem, mesmo que não conhece a Deus, ele tem na mente dele o padrão moral de Deus. Ele, querendo ou não, ele vai saber que mentir é errado, que roubar é errado, que adultério é errado, que deve se casar só com a sua mulher. Tem um documentário também, professor Wellington, das tribos brasileiras, em que essas tribos, se nasce um bebê gêmeo, defeituoso, entre aspas, defeituoso, né, com alguma deficiência, ou então com mutações genéticas, por exemplo, ele é albino, eles enterram a criança viva. É, E o que você mais vê são as mães fugindo com seus filhos. Ora, mas a moral não é relativa? Por que a como mãe não explicar? deixa então? Ele morrer. Então veja, meus amados irmãos, a bondade de Deus, ela habita em nós, em nosso coração. Nós temos essa. Agora, uma coisa é você ser ontologicamente bom, ou seja, o ser humano nasce em pecado. O ser humano não é bom. Em pecado eu nasci, em pecado me gerou minha mãe. Agora, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, colocou a lei no nosso coração. E por isso, mesmo que eu seja um pecador, como tem muitas pessoas do mundo que são pecadoras, que não conhecem a Deus, mesmo assim, essas pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E elas serão julgadas por Deus lá no juízo final, se abrirão os livros e lá terão ciência das obras que as pessoas praticaram. De certa forma, a gente estudou isso na lição passada de juvenis, né? Cada atitude tem o seu padrão moral descrito, né? Então, mesmo que eu não conheça a Deus, a minha consciência faz, olha, não devia fazer isso, mas eu vou fazer porque e faz. Mesmo assim, a sua mente fica em conflito. É verdade, né? Você falou algo aí que é muito interessante, que quando você falou das tribos, vale destacar que nós estamos falando de tribos extremamente isoladas. Isoladas. São tribos que Verdade. não têm acesso algum ao evangelho, por exemplo, né? Inclusive, nós estávamos conversando que existem alguns projetos de missões, alguns grandes projetos missionários, que quando eles tentam entrar nessas tribos de vias legais, são barrados. Eles são negados, são negados a eles a autorização para poder entrar ali e pregar o evangelho. Por quê? Eles falam que é contra a ética daquele local, é contra a moral daquilo. E a gente vai voltar lá para o significado de ética. Daqui a pouco eu acho que você vai conceituar isso melhor, irmão Reinaldo. Mas que é justamente falando sobre isso. Que ética nada mais é, em termos gerais, vamos dizer assim, que o hábito, o costume ou o rito daquele local. Então, pautado nisso, eles impedem que essas pessoas tenham acesso ao evangelho. Mas como explicar esses comportamentos naturais deles? Como você falou das mães. A senadora Damares, ela tem alguns projetos em alguma dessas regiões, inclusive recentemente ela teve em Campina Grande, e eu fui e ela falou justamente sobre isso, sobre uma situação de um abrigo que ela tem próximo a uma tribo e que todas as crianças, são centenas de crianças ali, são todas crianças que foram recuperadas dessa tribo. São mães que não conhecem o evangelho, que não conhecem a verdade, mas como explicar o fato de que quando o filho dela nasce com defeito, que ele é enterrado ali à noite, a mãe vai, quando dá a noite, ninguém mais está perto, ela vai, tira o seu filho daquele buraco, ele é realmente
ele é enterrado vivo, às vezes só com a cabeça para fora. Ela Misericórdia. vai, tira o seu filho, corre e foge para a mata. Como explicar esse instinto dela? Como explicar esse amor dela? À luz de que eles conseguem explicar isso, né? Então, de fato, o ser humano ele tem dentro de si, sim, esse senso ético, esse senso moral do que é certo e do que é errado. Embora com o tempo, pautado nas suas atitudes, nos seus conceitos, pautado na sua forma de viver, ele vai deturpando isso, até que chega a um ponto que ele está realmente em um lamaçal de pecado tamanho, que ele acaba perdendo os sentidos. E aí, de fato, só Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, para poder recuperar um homem que está nessa situação, né? Eu gosto de dizer que o relativismo moral e ético, ele não se sustenta nem numa fila de banco. É, Você está numa fila, se alguém fura a sua frente, você vai dizer, ei, isso é injusto. Por quê? Porque há um padrão de justiça. Há um padrão. Agora, por exemplo, se chega um idoso, você faz, passe. Oxe, mas não é a mesma coisa? Sim, mas tem uma ética por trás. Uma ética universal, uma moral universal que rege esse padrão. Olha, o Wellington, não há nenhuma sociedade no mundo, que despreze o idoso. não tem, Nenhuma. nenhum. Todas, olha, pode As ser próprias uma tribos, tribo na mesma tribo que você subsaariana. cruzou. O ancião sempre é respeitado. Por quê? Padrão ético, padrão moral. Aí você vai dizer, mas isso é um padrão ético? Não, isso é um padrão moral. Eu não estou discutindo a ideia do respeito ao próximo. Eu estou discutindo a regra de respeitar o idoso. A origem disso, né? De A onde ele tirou origem isso? disso. E a gente percebe, lendo aqui Romanos 1, Romanos 2 também, que Deus colocou isso no meu coração. Não há outra explicação para justificar essa moral objetiva senão Deus. Porque, veja, como a gente encontra dificuldade, né, dentro da academia, dentro até você também é advogado, né, irmão Wellington, você não poderia ter uma moral, uma norma relativa. Como é que eu vou julgar um processo tendo norma relativa? Como é que eu vou fazer uma petição tendo norma relativa? Se todas as normas são relativas, se não há verdade, logo, eu não tenho nem que fazer petição, porque não adianta. Que direito eu tenho se nada é verdade, se nada é absoluto? Não há Exato. direito nenhum, não é? Então, a moralidade que Deus bota no meu coração, a ética que Deus colocou no meu coração, a ética cristã, que a gente chama de ética cristã, mas é ética verdadeira, é ética que vem da palavra de Deus, é ética bíblica, é ética que preza pela família, é ética que defende os valores de Deus na sociedade. Essa ética foi feita para proteger. Porque essa ética gera uma moral, ou seja, um padrão normativo divino. Por que que Deus fala, por exemplo, você já parou para pensar, caro professor, caro aluno, por que que Deus mandou não fornicar? Por que que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Ora, por vários motivos. Veja o mundo hoje. Gravidez na adolescência, famílias desestruturadas, meninas que perderam o sonho de entrar na faculdade, de ter um bom emprego. Por quê? Porque tiveram que dedicar as suas vidas ao herdeiro. Então, esse padrão de Deus na nossa vida é um padrão que nos protege. É um padrão que Deus fez para o ser humano para ele ser feliz. É como se o Criador colocasse em nós uma revelação natural. Ou seja, naquilo que foi criado, naquilo que existe, naturalmente eu percebo padrões de Deus. Se eu minto, claro, que na nossa sociedade há mentiras que não são puníveis. Por exemplo, eu falar para todo mundo que eu tenho um carro vermelho. É uma mentira que não é punível. Mas eu falar que recebi valor e tal, e declarar diferente, é uma mentira punível. E é bem caro, inclusive, essa Exato. mentira. Vai sair bem caro. Mas em todo lugar que você vá, não importa se é uma tribo aborígene da Austrália ou se é aqui na esquina, mentir é errado. Roubar é errado.
tá certo? Então, a gente percebe um padrão moral de Deus absoluto. E esse padrão moral de Deus absoluto só comprova, só reforça o argumento moral para a existência de Deus. Porque se Deus não existe, professor Wellington, de onde é que vem essa minha vontade de fazer o que é certo? Como Cécilius chama explicar, isso né? de sentimento gregário. De onde é que vem essa minha vontade de fazer o que é belo, de fazer o que é bom, do que é justo, de brigar quando eu vejo uma injustiça, de respeitar as regras do trânsito? É como se eu fosse um piano e a lei moral de Deus é a partitura. Se eu não sigo as regras sistemáticas da harmonia, de ritmos, de composição, proporções áureas, de contratempos e etc., vários elementos da música, o som vai ficar ruim, o som vai ficar feio, ninguém vai gostar. Por quê? Porque existe um padrão moral de Deus para mim. Não é que seja música A, B ou C, mas existe um padrão. A música é assim. Existem regras. E essas regras, caro professor Wellington, elas, elas, elas pressupõem um legislador, não é? Exato. O Código Penal ele não nasceu de uma explosão de uma floresta de árvores que caiu dentro de um tanque, e aí apareceu uma folha, e aí veio o vento com uma sujeirazinha e começou a escrever o Código Penal. Não. Foi o pessoal que sentou e pensou sobre o que é certo e o que é errado. Então, isso só habita em nós, não é por DNA, não é pela sociedade, porque se fosse assim, tudo bem. O primeiro ser humano teria que ter pensado nisso e não seria de forma natural. Eu olhando, C.S. Lewis ele fala o seguinte: olhando para mim mesmo, tudo que eu vejo é um bestiário de ilusões, de engano, de pecados, sabe, de coisa ruim. Então, se há algo bom em mim, é porque não veio de mim. Essa manifestação de Deus é um Deus missionário que se revela ao ser humano. Ela com certeza é prova de que existe um Deus verdadeiro. Então, através da revelação natural, eu enxergo que há um Deus. E através da revelação bíblica, eu percebo que esse Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É verdade. Isso aí não tem como fugir, né? Não tem como esconder a manifestação de Deus em nossas vidas. Como você bem pontuou, se há algo de bom em mim, veio da parte de Deus. Nós precisamos entender que a nossa ética, ela não é de acordo com o plano terreno. Nossa ética, ela não é moldada ao mundo. A ética, se a gente for puxar lá do grego, ela é o hábito, o costume, o rito, o costume de alguma coisa, e ela vai mudar com o tempo. Costumes, hábitos, eles vão mudando de acordo com o que a sociedade vai mudando. O que hoje é normal em 2024, há 24 anos, nos anos 2000, não era. O que era normal nos anos 2000, na década de 80 já não era normal, vai mudando. Só que a verdade bíblica ela não muda em momento algum. A nossa ética cristã e não é ética religiosa, é sempre bom separar. A ética religiosa é algo abrangente, né? É o exemplo que nós falamos aqui do documentário de Morgan Freeman, que ele quer colocar tudo na mesma prateleira. Não, a nossa ética não é ética religiosa. Nossa ética é uma ética cristã pautada na Bíblia Sagrada. Então, se nossa vida, nossa ética ela é pautada na Bíblia, nós temos que segui-la como manual de fé e prática. Existe um livro muito bom, eu acho que o irmão Reinaldo conhece, que ele é assim, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Acho que é mais ou menos assim. É um livro no final dos anos 90 que a CPAD lançou e fala exatamente sobre isso, que nós não podemos ter a vida cristã como um estilo de vida, como uma filosofia de vida, mas como uma cosmovisão. E quando nós temos as Sagradas Escrituras, o Evangelho, a vida cristã como uma cosmovisão, ela vai influenciar não somente a sua vida na igreja, mas a sua vida na escola, a sua vida na faculdade, a sua vida no trabalho, a sua atuação no trabalho, a sua atuação no meio da sua família, a sua atuação na sua vizinhança. E nós precisamos deixar isso claro. Não é só dizer, não, não faço porque a minha ética não permite. Não, mas dizer que eu não faço porque eu sou um crente, eu não faço porque eu sou um evangélico, eu não faço porque os meus princípios são os princípios bíblicos. Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, seja firme na sua posição como cristão, que a Bíblia mesmo fala: se você negar aqui, serás negado lá.
É como se o ser humano, já me caminhando pro final, mas é como se o ser humano sabe a verdade, mas existe uma anemia de valores, né? Tipo assim, Sim. de virtudes. É como se a pessoa. Hoje é uma crise do esvaziamento das virtudes bíblicas, né? Hoje você, por exemplo, eu estava ouvindo esses dias um filósofo muito conhecido aqui no Brasil, dizendo que a coragem não é uma virtude. Porque você pode ter situações. Aí eu sou. Veja, eles não conseguem encontrar padrões lógicos, né? Eles não conseguem encontrar, fechar padrões. Obviamente, a coragem é muito boa para fazer o que é certo. São virtudes vazias, por isso são virtudes anêmicas, né? Ah, a coragem. Ah, então coragem para roubar tem que ter. Claro que tem que ter coragem para poder roubar. Às vezes, o ladrão é muito corajoso pro mal, né? Você tem esse pessoal comunista dizendo: ah, a união é muito bom, temos que nos unir. A rebeldia é uma espécie de união, é ou não é? Uma seita é uma união, união satânica, não é? O Hamas, o Hezbollah, os nazistas estavam unidos. Era uma união. Mas veja, os valores da sociedade estão corrompidos, porque são valores eivados de ética, eivados de uma moralidade bíblica. Então, aí você cria essas abominações de hoje, professor Wellington. E aqui você pode, professor, na sua aula, atacar isso. Cultura woke, WOKE. É essa a ideia da lacração, do cancelamento. As pessoas estão tão vazias de uma moral padronizada, de uma moral bíblica consistente, que elas começam a inventar algumas coisas. Agora, todo filme tem que ter um casal LGBT. E, Agora, todo filme tem que ter pessoa de tal cultura, de tal coisa, alguém não binário, alguém que não sei o quê, que tal, tal, tal. Sabe? E essa banalização das virtudes, agora isso é virtude, faz com que nós cristãos sejamos perseguidos de alguma forma. Mas não devemos nos apavorar. Isso são só as preliminares que anunciam a volta secreta de Cristo. Certo? Jesus é bem claro ao dizer que são só o princípio das dores. É só o começo da gravidez em si, da coisa em si. Certo? Mas vamos nos manter firme conforme a palavra do Senhor Jesus, certo? E deixo, só para a gente já encerrar, João 14:6, clássico. Todo mundo conhece. E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus, ninguém consegue chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo, pela sua mensagem, pelo seu evangelho, pelo fundamento dos profetas e dos apóstolos. A gente não consegue. Porque a gente falou muito aqui, professor Wellington, eu acho até que ficou um pouco assim, meio pesado. Muita filosofia, muita revelação natural, ou seja, que Deus está, o argumento moral de Deus, mas na verdade o que importa para a gente é a revelação bíblica, porque ela é perfeita, ela é imutável. Lá em Malaquias 3:6, parte A, vai dizer assim: Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que se entrega na cruz do Calvário por um bando de pecadores, mas é o mesmo Deus que enche a taça da ira contra os amorreus. Então, ele é o mesmo Deus. Então, ele deve ser tratado com a mesma seriedade, com o mesmo temor. E nisso a sabedoria. O princípio da sabedoria, o começo da sabedoria começa no temor ao Senhor. Então, caro professor, eu desejo para o Senhor uma boa aula, cara professora, para a senhora uma boa aula. Que Deus inspire você e que Deus use a pedagogia do amor para acessar o coração desses alunos que estão sendo bombardeados todos os dias. A EBD, eu já falei em outros podcasts, é uma guerra injusta, porque você só tem 40, 50 minutos ali, talvez uma hora, num domingo, e o aluno é bombardeado todos os dias, 5 horas por dia na aula, mais 4 horas à noite num cursinho da vida por aí. Então é muito complicado. E você tem que pegar o seu aluno, fazer um grupo de WhatsApp, começar a postar pregações, aulas, palestras bíblicas que falem sobre esse assunto, palavras, livros apologéticos,
sabe? Porque você precisa ganhar terreno. A gente tem que ganhar terreno e nem tudo é gastar dinheiro, comprar livro, comprar não sei o que para o seu aluno, fazer, sabe, uma viagem missionária sobre apologia. Não, viajar para Alemanha, para. Não, não precisa. Você com um grupo de WhatsApp você consegue fazer muita coisa, tá Verdade. certo? E, claro, oração. Sem oração a gente não vai para canto nenhum. Você pode ter uma boa dicção, uma ótima oratória, uma ótima retórica, conhecer a palavra de Deus, mas se você não ora, vamos estar em apuros, porque você vai ser como um sino, um sino sem que só toca e que ressoa, mas que depois cessa e que não. E quando você ora, você é como um incêndio numa floresta. Você incendeu o seu aluno, ele vai incendiando depois, tá certo? Então, seja usado por Deus. Deixo aqui o meu paz do Senhor e uma boa aula. Amém. A paz do Senhor a todos, irmão Reinaldo, a todos os amigos, como o irmão Reinaldo já falou. O melhor antídoto, o melhor remédio para tudo isso é a palavra de Deus, né? Busquem incessantemente, incansavelmente a palavra de Deus em oração, a presença de Deus, a intimidade com Ele, que isso é o melhor remédio, é o antídoto para todas essas situações que vocês terão que enfrentar e já enfrentam no dia a dia de vocês, né? Que Deus continue abençoando. Mais uma vez, um prazer estar cooperando com vocês. Amém. A paz do Senhor. Amém.